Don't have ou haven't? Qual que eu devo usar? Hello, how's it going? Saulo Duarte aqui e nesse vídeo eu vou te ensinar as diferenças entre don't have e haven't, que muitos dos meus alunos aí confundem e não sabem quais desses dois eles devem usar para formar uma frase negativa com o verbo to have. E essa dúvida faz com que eles cometam diversos erros aí na hora de formar frases com esse verbo tão usado na língua inglesa. A pergunta que não quer calar então é: a gente deve usar don't have ou haven't para fazer frases negativas com o verbo to have? Bem, na verdade, don't have e haven't são duas coisas totalmente diferentes, sendo que no primeiro, o verbo have tem de fato o papel do verbo ter, e no outro, ele é usado para fazer frases do present perfect como um auxiliar. Então, um é de fato um verbo ter e o outro é simplesmente um auxiliar que não tem nem tradução para o português. Mas calma, que eu vou te explicar tudo certinho. Mas antes, deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para você ajudar o YouTube a entender que ele é relevante para quem quer aprender a falar inglês. E aí, bora para a vinheta para a gente ir para o conteúdo. Ok, então vamos lá. Todas as vezes que você quiser fazer frases negativas com o verbo ter no presente simples, que em inglês é realmente o verbo have, e você já deve saber disso, você vai ter que usar eles com os auxiliares do e does seguido do not. Por exemplo, I don't have time to waste. Eu não tenho tempo para desperdiçar. She doesn't have a smartphone. Ela não tem um smartphone. Note que nos dois casos a gente está falando no presente simples, em uma frase de ação, ou seja, todas as vezes que você quiser fazer frases negativas usando o verbo ter, você vai ter que usar o verbo to have com os auxiliares na negativa. Então, ou você usa o don't have e doesn't have, se for no presente simples, ou você usa o didn't have, se for no passado simples. O haven't, por sua vez, que é a forma abreviada e negativa do have not, tem como papel ser o auxiliar para fazer frases negativas de passado no present perfect. O present perfect é usado para falar de uma ação que aconteceu em um passado não especificado e que ainda pode estar acontecendo, ou seja, a ação pode não ter acabado ainda. Desse jeito, então, o have não tem a função do verbo ter aqui, e sim de auxiliar os verbos na frase. Inclusive, ele não tem nem tradução para o português. O present perfect é um tempo verbal muito usado aí pelos nativos da língua inglesa para expressar o passado de algo que aconteceu, ou nesse caso, algo que deixou de acontecer, pois está na negativa, sem uma data específica, ou que aconteceu há muito tempo da data presente, né? E claro, quando a gente usa o have para fazer frases do present perfect, o verbo da frase deve vir em sua forma de passado particípio, que é a terceira da coluna lá na lista dos verbos irregulares, tá? Vamos ver uns exemplos para que fique mais claro para você. You haven't been to the United States. Você não esteve nos Estados Unidos. I haven't worked for this company since last year. Eu não trabalho para essa empresa desde o ano passado. They haven't lived in São Paulo for 2 years. Eles não moraram em São Paulo por 2 anos. Maggie and John haven't seen your wallet. Maggie e John não viram a sua carteira. Note que não tem como a gente traduzir o haven't para o português nesse caso, porque ele é simplesmente um auxiliar. Então, resumo da ópera aqui. Se você quiser de fato fazer frases negativas com o verbo ter, use o have com os auxiliares don't ou doesn't no presente simples e didn't no passado simples. Eu espero que eu tenha ficado claro para você as diferenças entre don't have e haven't, mas se ficou alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de responder. E mais uma vez eu espero ter te ajudado com mais esse conteúdo de inglês para bombar aí a sua fluência no idioma, tá bom? Thank you very much and I hope to see you in the next video. Bye bye.